Boa tarde, bem-vindos ao programa Atrações. Chegou a altura de falarmos abertamente sobre conversas construtivas e, acima de tudo, pertinentes para a sociedade moçambicana. E hoje o Papo Direto vai falar de um tema que agita não só a juventude, mas a sociedade no geral. E nós temos muito cuidado em abordar temas como este para não ferir sensibilidades, porque tem a ver não só com cultura, com etnia, mas também com religião. Então é muito importante entendermos que temas como este são sensíveis e temos que abordar de maneira correta as opiniões diversas que nós temos relativamente ao tema para a tarde de hoje. Atenção, aí na tela, existe momento ideal para o pai ou mãe apresentar um novo parceiro aos filhos. E tem aqui vários pontos de vista, tanto numa separação, tanto um pai ou uma mãe que é viúvo ou viúva ou solteiro. Pais separados, viúvos ou solteiros. Este é o título da conversa. Existe momento ideal para pai ou mãe apresentar um novo parceiro aos filhos? É muito importante falarmos sobre este tema, principalmente, desculpa sei que é, numa sociedade jovem que a malta carrega hoje em dia. Um abraço a Cândida e ao Bernardo. Cândida, boa tarde, pela primeira vez na nova Casa de Televisão Miramar, bem-vinda. Muito obrigada, boa tarde a todos os telespectadores, boa tarde, Mano Daigo, eu estava com saudades tuas, do programa Atrações, estar aqui neste estudo. O pessoal lá em casa não imagina quanto aqui é tão bonito, tão moderno. Quero felicitar a Miramar por essa conquista e estou ansiosa para o Papo 2. Eu e o Molela, normalmente somos entrar em contradições, espero que hoje não haja muito disso. Ok, não, contradição é bom, é bom. Não é diferença de opinião, mas há opiniões concretas. Exatamente. Então gostamos disso, desmente que haja respeito na conversa. É muito bom. Mas bem-vinda e gostou? Nova instalação? Muito, estou fascinada, estou fascinada mesmo. Nunca havia visto algo tão bonito, tão moderno. Está tudo bom. Bernardo, boa tarde, bem-vindo ao nosso programa. Boa tarde, obrigado. Estou feliz por estar cá. E já ouvia no meu Facebook, WhatsApp, o pessoal lá dizia, o tema hoje é teu de verdade. Daigo, desculpa, há uma menina de nome Marisa, exato, do Abel Jafar, encontrou uma vez que é muito tua fã. Opa. E parabenizou pelo programa, principalmente pelo Papo Direto. Acho que ela está a ver o programa agora, então exato, já deu o recado, Marisa, tá bem? Okay. Marisa, sei que é? Exato. Marisa, obrigado pela audiência, pela confiança e espero que goste da conversa para a tarde de hoje. Olha, vamos aqui só fazer um pequeno ponto de vista, que eu acho que é essencial, que não temos aqui os vox para a tarde de hoje, mas é importante. Este final de semana casou uma das maiores figuras da música moçambicana, falo da Lisa James, pela segunda vez, publicamente, porque o primeiro casamento também foi mediático, felizmente ou infelizmente, pela figura que casou-se com ela, que neste caso que acabou perdendo a vida, que é o Bang, e também teve nas redes sociais, na altura, e também em televisão, e é um casal mediático, um casal do entretenimento, um casal que espalhou muita alegria em termos de música, em termos de respeito e também de inspiração para a sociedade no geral, ok? Não só na cultura e showbiz, mas também para a sociedade no geral. E infelizmente perde a vida ao esposo, o Bang, e a Lisa James depois continua com a sua vida. Acabou-se de casar neste final de semana passado e esta conversa é uma conversa que já vem muito mexendo com a sociedade jovem, tendo em conta opiniões diversas. Não, ela casou-se agora, tão rápido, por quê? O porquê de estar a expor a relação nova, o porquê de casar com alguém de estrangeiro? Quer dizer, nós temos muita opinião porque ela é uma figura pública e estamos livres de opinar para quem é a figura pública no geral. Então, não vamos usar este exemplo como o tom de conversa para hoje. Estamos mesmo aqui a usar isto tendo em conta o tema, não é? E o tema abrange vários outros aspectos. Eu poderia começar perguntando o seguinte: existe tempo para alguém superar a perda ou uma relação? Existe um tempo específico? Podemos começar com quem daqui a mulher? Ok.
quanto a tempo, cronologicamente, é muito relativo e depende de cada situação. Uma separação e o próprio luto pela perda de alguém, claro que envolve muita dor, envolve muita angústia e tristeza para qualquer pessoa. É um luto que nós devemos passar, ressignificar o sofrimento, mas cada pessoa presencia cada estágio, desde a raiva, a negação, até o período de aceitação e depois seguir em frente no contrário. Cada pessoa tem o seu timing muito individual, não tem um tempo cronológico explícito. Uns, pelos seus mecanismos de coping ou enfrentamento dos problemas, são mais rápidos em relação aos outros. Há certos divórcios, há separações que o dia de divórcio e separação só foi há um mês, mas o processo de divórcio e separação já vinha na relação há anos. Eles só estavam a arrastar. Eles dizem... Desculpa cortar, Cana. Então, este é um ponto que acho que é importante. Então, pode existir o processo de divórcio e separação, mas que já vinha acontecendo durante a relação, sim, talvez antes da oficial separação. Exatamente. Anteriormente, a relação já estava desgastada, já não havia cumplicidade, respeito. Os pilares todos do relacionamento estavam ruídos, o amor. Alguns até dizem, eu só estava lá pelas crianças, ou só estava lá porque a família ou a sociedade ia dizer. E no dia que de fato tomou a decisão de não olhar para os seus filhos, não olhar para os seus familiares, não olhar para a sociedade, olhar para a sua felicidade, decidiu dar um basta e optou pelo divórcio, sair de casa, optou pela separação. Aí veja disso. Mas também aquelas separações relâmpagos, quando alguém mete água, descobre-se uma traição relâmpago, onde eu já via num processo, eu amava tanto, entregava a minha vida, eu estava disposta a fazer aquele relacionamento dar certo, de repente descubro algo bombástico, acontece certas circunstâncias que feriram o meu caráter, os meus princípios, ao ponto de eu dizer um basta. Aí a dor ainda é diferente, é totalmente diferente. Agora, inclusive no luto, quando a pessoa ficou doente, eu estive no processo todo da cura ou do tratamento, fomos à Índia, fomos aos Estados Unidos, fomos à África do Sul, procuramos os melhores médicos, eu percebi que não, essa doença de fato é séria, a qualquer momento ele ou ela pode me deixar, eu vou ficar viúvo ou viúva, eu também vou me preparar de uma certa forma, diferente de uma pessoa felizíssima, saudável, com cheia de vida, de repente sofreu um acidente e perdeu a vida. O impacto do luto é totalmente diferente. Para as crianças, para o parceiro, para a família. Então, tudo isso, cada caso é um caso. E depois vamos chegar quando introduzir um novo parceiro na relação. Mas agora, para si... Não existe tempo estipulado, é muito variável de cada pessoa, depende primeiro das circunstâncias onde ocorre a separação, onde o luto vivencia, onde a pessoa perde a vida, depende da própria maturidade da pessoa, que não tem a ver com a idade, as pessoas mais novas não são maduras, independente da idade, depende da forma como a pessoa lida com as suas perdas, como lida com as suas frustrações, quais são os mecanismos que ela usa para acordar, para seguir em frente, depende também da rede de apoio, do suporte que esteve em volta, se os filhos deram suporte, a família deu suporte, os amigos deram suporte, se existia alguém já a sondar, ou a paquerar, ou estar ali, dava a dar um ombro a mim. Há tudo isso. Então, tudo isso pode ajudar ou não, porque há pessoas que permanecem em lutos 10, 20 anos, onde há pessoas que superam. Há pessoas que ficam com traumas de separação, que não conseguem nunca mais se envolver com outra pessoa. Quantas pessoas que já são... Por exemplo, desculpa aqui cortar. Sim. Há homens, há histórias verídicas que o homem em 3 meses... Até menos. Uau. Até menos. Nós Superam temos visto o luto. muito. Eu não sei superar, porque às vezes o se envolver com outra pessoa é uma maneira que pode ser errada de querer superar. Costuma-se dizer na gíria que cura-se um amor com um novo amor. E por vezes nós vamos ainda com sequelas e só criamos trauma para essa outra pessoa no outro relacionamento. Então o tempo é importante, mas aí já vem até ao ponto de cultura. Estimula-se mais, nós principalmente aqui no sul do país, que somos uma vertente mais patriarcal, o homem é que é o líder da família, até quando ele fica viúvo, é a família que diz, mas tens que arranjar uma amiga, já passa muito tempo, não pode ser. A família começa a dizer, sim, às vezes alguns filhos, e pai está andando sozinho, arranja alguém. Enquanto que quando uma mulher, até tirar o luto, até estar aqui, até o corpo ficar pó lá, mas há muitas outras questões de superstição, então o Kuchinga tem que fazer uma cerimônia para se libertar, porque não pode, muito menos na tua cama, entrar um outro homem enquanto ficou viúvo, senão esse homem pode perder a vida, há muita coisa em volta. Isso para oprimir mais, sim. Ok, uau, ela começou muito bem a cantar, olha, Bernardo. Tens alguém à altura, né? Desculpa dizer isso, brincadeira.
Muito obrigado. Como dizemos aqui na nossa rubrica a Tapipocar. Bernardo, mesma pergunta aí é para si. Talvez vamos começar mesmo por aí mesmo. Em termos de superação, não só de luto, mas de relacionamento, de introduzir alguém novo na tua vida após uma relação, entre aspas, falhada, não é? Bom, deixa-me dizer que, primeiro, que o ser humano é como se fosse... Nós somos espíritos que vivem em campos físicos, certo? Costuma dizer, nós quando morremos vamos sair do corpo em que estamos espiritualmente para o céu. Mas, na verdade, nós já somos espíritos que vêm de algum sítio para esta carne que está cá. A nossa é como se fosse uma experiência de vida que nós temos física, mas nós, de natureza, somos espirituais, certo? Então, o tempo necessário para se curar ou para sair de uma frequência de um relacionamento, para poder abrir portas para outro, não temos assim tempos certos em dizer 2 meses, 3 meses ou 4 meses, ok? Mas eu sugeria que as pessoas... Sugeria, sim, que as pessoas fizessem no mínimo 6 meses a 1 ano. Por quê? Porque no meio disso nós superamos às vezes fisicamente, como quem diz, já estou bem para seguir em frente. Mas depois temos sequelas que são psicológicas, assim como espirituais ou emocionais. Que são gatilhos escondidos em que a gente pensa que já esqueceu ou que já passou, mas que ainda não passou. Que se eu me envolvo com uma outra pessoa, tenho uma outra relação, se aquela pessoa fizer um gesto igual à da pessoa que eu perdi, eu vou me recordar e vou começar a não ter mais atenção na relação que eu estou. Ou vou sofrer por querer muita atenção da pessoa, aquilo que se chama de... O nome foge-me agora, onde vou depender a 100% desta pessoa. Nós já percebemos que as pessoas, quando conseguem nos dominar, quando se diz, facilmente conseguiu me dominar, facilmente dominou-me por quê? Porque tem alguns sinais iguais da minha ex-esposa, em que eu não aguento com esses sinais, porque quando ela fez isso, traiu-me por essa situação, ou quando fazia isto, é de onde veio a traição. Então, automaticamente, ela quando faz aquele sinal, eu quero cortar a traição, certo? E começo a correr atrás dela, começo a perseguir, começo isto, mais aquilo, acabo tendo... É um sinal de alerta, por exemplo. Exato. Então, na minha mente, fica como se ela estivesse a fazer a mesma coisa que minha ex-esposa fez. E automaticamente vou entrar numa rasteira em que vou estar a pilotar a minha atual esposa, vou ter uma relação boa, certo? Então, para que eu possa medir isto ao ponto de eu sentir dentro de mim que já não tenho mais esses gatilhos todos, eu tenho que ter no mínimo 6 ou 1 ano. Agora, eu não ia perguntar o detalhe de porquê 6 meses, mas é importante saber meio ano ou 1 ano na parte física. Porque mencionou a parte física, 6 meses a 1 ano na parte física, não espiritual ou mental. Porque é aquela dependência de ter alguém, acordar com alguém ao lado, ou ter companhia. Exato. Nós sentimos essa necessidade física de querer ter alguém ao nosso lado, certo? Então, quando perdemos alguém, depois de 1 ou 2 meses, queremos alguém para ocupar o lugar daquela pessoa. E aquela pessoa que nós temos ocupa o lugar da pessoa fisicamente, mas não ocupa espiritualmente, assim como emocionalmente. E começamos a sentir falta daquela pessoa emocionalmente, espiritualmente, e acabamos castigando aquele colega há pouco tempo, maltratando a pessoa que está fisicamente, porque não tem o domínio ou não ocupa o campo espiritual da pessoa que nós perdemos. Então, nós temos que ter esta particularidade de sentir que eu já estou resolvido a 100%. Caso eu sinta que, ou melhor, o que eu digo aqui dos 6 ao 1 ano... Por aqui um tempo que talvez o público não questiona 6 meses porquê, 1 ano porquê, fisicamente, há pessoas que nem 1 mês aguentam ficar sem alguém. Exato. Atenção, fisicamente por perto. Veja o que eu digo. Se você tem um filho agora, é um exemplo, né? Você tem um filho agora, o teu filho perde a vida, a sua mulher grávida ou não, ou depois fica grávida, a criança que nascer antes do tempo certo de você superar o luto, você não vai amar essa criança, você vai amar aquela que morreu e vai substituir com esta que nasceu agora, percebe? Então, quando você tem uma relação tão rápida, você não ama a pessoa com quem você está, você substitui a pessoa que você perdeu e automaticamente a pessoa que está é como se fosse limão para si, sem você se aperceber. Limão o que é? Limão é aquela coisa que nós usamos para limpar a grelha, para não sei o que, né? Então, como se fosse limão, não é relação. Desinfetar. Exato, então não é relação. E você vai perceber isso com o andar do tempo, vai ver que então a pessoa com quem eu estou, na verdade, não é quem eu quero ter ao meu lado, porque não tem aquilo que eu queria que essa pessoa tivesse. Exatamente isso. Então, nestes 6 meses que eu refiro, ou a 1 ano, é um tempo
que a pessoa pode conseguir superar tudo aquilo que tem como traumas e como gatilhos assim escondidos para poderem ser engatilhados. Poxa, começamos muito bem, gostei de ouvir. Estamos a caminho do break, eu quero fazer uma questão rapidinha aqui, Cândida, podemos começar consigo. Esta é a parte introdutória, gostei de ouvir e desde já começamos bem. Temos que meter os filhos no meio, não é? É preciso contar para o teu ex que estás numa nova relação? Depende da relação que eu tenho com o meu ex. É preciso. Ou não? Eu acho que É sim ou não? sim, é preciso. É preciso que ele saiba. É preciso que Sim, o teu ex principalmente saiba quando que envolvem estás numa relação crianças, é preciso de que ele ti, saiba, de ti. sim. É Tu preciso que ele tens saiba filhos. de mim, sim, que eu estou com um novo parceiro, em algum momento essa pessoa já vai fazer parte da minha vida e vai contribuir na educação dos nossos filhos, que é dele e meu. Então é possível, sim, deve saber. Mas cedo ou mais tarde, sempre sabem. Saber. Atenção, é só, porque é uma pergunta de sim ou não. Então, sim, é preciso contar ao seu parceiro que está numa nova relação. Bernardo, mesma questão para si. É preciso, sim. Até quando falecido, é necessário que se vá a família dele dizer que vou ter um novo parceiro, que vai cuidar do vosso neto, que vai conviver com o vosso neto. É preciso, sim. Segunda questão, começamos contigo, Bernardo. Na escola dos teus filhos, esta questão eu acho que é muito importante, que nós talvez ignoramos um bocadinho. Começaram, entre aspas, o Bernardo e a Cândida, e hoje já não são os dois, mas cada um tem o seu relacionamento, mas os seus filhos estão na mesma escola. Tem de avisar a sua escola que estão no novo relacionamento também? Podemos começar com o seu Cândida? Desculpa, não. Eu falei com o Bernardo primeiro, desculpa. É preciso sim? Eu tenho que responder? Bom, é necessário, não é tão imperioso com que as pessoas conheçam a minha vida, mas quando temos um educador, um professor, em que conhece a fragilidade de cada aluno, melhor ainda para que esse professor saiba lidar com cada aluno que ele tenha lá. Então, quando há uma separação, quando há uma separação, é importante que um dos professores, aquele que nós confiamos, aquele que nós achamos que é a pessoa certa para dar continuidade ao nosso filho, tenha conhecimento, para que ele possa entender quando as notas vão baixando, o que é que está a acontecer, quando a criança fica de cantinhos, o que está a acontecer, para saber como lidar com a situação. Então, muito mais por isso. Agora, se você acha que na tua vida ninguém tem que saber o que se passa contigo, faça aquilo que você acha que é correto. Mas o que eu tenho a dizer é fazer aquilo que é correto para ti sem pôr os outros em risco. Agora, se você quer ver o teu filho como deve ser, então abre essa particularidade e fala com os professores. Não qualquer um, tem que olhar qual deles possa falar com ele. Por isso que se calhar em algumas escolas tem lá psicólogos, onde os pais podem abrir-se com os psicólogos para falar dos filhos, o que está a acontecer com eles e assistir as crianças dentro da escola. Mas é preciso sim que a escola saiba o que está a acontecer com o aluno deles. Caída, a mesma pergunta só para ti, é rapidinho, mesmo temos só 30 segundos. Ok. Infelizmente, peço desculpas. Concordo inteiramente com o Bernardo, é importante que abra, mas um acréscimo é no sentido de também saber quem é o encarregado da educação daquela criança. Em caso de separação, os pais já estão despertos, às vezes a criança vai ver com o pai e a mãe, e a escola, se quer entrar em contato, deve saber com quem entrar em contato em primeiro lugar. Se vai ser com o pai ou com a mãe. Se a criança vir com algum problema a nível físico, não estar limpa, assídua, saber quem vive com aquela criança para poder interagir de melhor maneira. E alguns pais falham nisso, e eu trabalho numa escola privada e às vezes entramos em conflitos por coisas simples, que só se tivesse informado nós saberíamos. Até a nível de pagamento de propinas, quem é o responsável, acho que deve haver uma abertura. Mas claro, não para todos os professores, mas toda a turma tem um diretor de turma que zela por todo o estado da turma e etc. E esse pode sim representar, os pais podem ser abertos. Pois. Exatamente. Olha, vamos a conversar bem, vamos entrar para a parte que pipoca mais. Já a seguir, já as formalidades passaram, vamos entrar agora para aquela conversa mesmo do homem, mãe, pai, mãe, pai, mãe, pai, como é que funciona? Voltamos no piscar de olhos, até já. Para ter pais separados, viúvos ou solteiros, ok? Quando digo pais jovens, não estamos a focar nisso, mas é importante esta conversa para jovens escutarem. Existe um momento ideal para o pai, mãe, ou mãe, desculpa, sei que é, para apresentar um novo parceiro aos filhos. Aos filhos, não familiares, filhos. Ok? E passamos aqui por 3 perguntas. Eu vou aqui, a quarta questão até esta quarta questão é uma das que para mim é para o fim. Vou aqui debruçar mesmo para uma ou outra. É comum
É uma pergunta, não é? É comum que o ex sinta ciúmes do novo relacionamento. Não é? Começamos por aí. É comum que um ex sinta ciúmes do seu novo relacionamento. Como não afetar os filhos isso? Por exemplo, se separou-se, divorciou-se, é comum que um de vocês os dois, tanto o marido ou a mulher, avance mais rápido que o outro. E é comum que sinta ciúmes da nova relação desta nova pessoa. Ok? Com a nova pessoa, desculpa, sei que é. Como é que façamos com que isto não afete os nossos filhos? Porque temos filhos no meio disto. Cândida, podemos começar consigo. Sim, bem, eu acompanho muitas histórias que infelizmente certos, quer homem, quer mulher, quando ainda tem uma situação mal resolvida, está um pouco esperançosa, que ainda pode recuperar o relacionamento perdido e ver outra pessoa avançar, usa os filhos como chantagistas, no sentido de, ok, aquele tio que vai para a casa de mãe, não lhe respeita, não cumprimenta, faz birra, não lhe aceita, faz confusão, afilia seus filhos como forma de sabotar esse novo relacionamento. O mesmo acontece com as mulheres, dizem, não, essa nova tia lá em casa não respeita, quando te responder, diz que ela não é tua mãe, quando te mandar, não aceita. Às vezes, infelizmente, quando o ciúmes é muito acrescido, ele às vezes tende a fazer sabotagens de forma mais bruta possível. Os pais influenciam nisso. Sim. Olha, cochichar um bocadinho, quando está a passar final de semana ou a semana com o pai ou com a mãe, algumas perguntinhas. Quer dizer, deixar bem claro que estás na minha equipe. Exatamente. Okay. Tu não queres que o pai volte para casa da mãe? Então, esse tio aí é bom não dar ouvido. Se ele te der alguma coisa, fazem muito disso. E as crianças são usadas negativamente para sabotar um novo relacionamento. E já agora aproveito a aconselhar, se tu estás nessa situação, por favor, esse comportamento não é digno de uma pessoa adulta. Usar as crianças como forma de afetar o teu parceiro. E alguns acabam fazendo braço de ferro. Se ele sabe que ele tinha que pagar uma outra coisa, corta. Não tens uma nova pessoa, diz a pessoa, outra pessoa suprir, para de pagar as contas, não é assíduo. E quem sai prejudicado nisso tudo são as crianças, que não têm culpa de nada. Então, o ciúme sim é comum, principalmente quando ainda há um bicho de esperança, no sentido de eu ainda posso retomar essa relação. Eu ainda posso voltar. Isso aqui está em Exato, é uma fase. Okay. Ela só está a precisar esparecer, mas quando vê que, afinal de contas, ela ou ele já está a tocar a vida, ficam lá ameaçados. Digam, não, tem que resgatar a todo custo e tentam usar todas as artimanhas possíveis. Agora, mas num relacionamento onde ambos entraram em consenso, porque é possível sim o divórcio ou a separação ser consensual, onde nós vimos que não. Já deu o que tinha para dar, nós tentamos fazer de tudo, até fomos ao psicólogo, que sabe, reuniões de família até que basta, ficamos, conversamos, mas não é em nada. A sair da separação, ambos sentam, conversam, articulam, se querem ir à justiça para oficializar o divórcio, conversam até com os filhos, o que não acontece. Muitos pais se divorciam, independente da idade dos filhos, nem contam os filhos só veem que não incluem o filho no processo. Okay. Sim, pensam que ainda são crianças, infantis, e porque a separação, muitas das vezes, para os pais é um alívio, mas para os filhos é o início de um luto terrível, traumatizante, até nos futuros relacionamentos desses filhos. Há certas crianças, jovens, adolescentes que não se casam porque vivenciaram processos terríveis de relacionamento. Não acreditam no casamento, não acreditam no amor com os seus pais. Exatamente. Principalmente no processo de divórcio. Outros até conseguem se casar e tal, mas aceitam relacionamentos abusivos porque viram seus pais ou viram que não gostariam do que aconteceu com eles. Porque alguns períodos de divórcio, as crianças ficam à deriva, vão à casa de um outro familiar. Ora, há muita confusão, às vezes não há pacificidade, não é um cenário pacífico. E as crianças são as que mais dizem que quando dois elefantes lutam, o capim é que sofre. Então as crianças são um capim, elas é que sofrem a duplicar, a triplicar e não há essa sensibilidade. Então, mais uma dica para as encarregadas de educação, em caso de processo de separação, as crianças entendem. Não estou a falar de crianças de colo, 1, 2 anos, mas as crianças com 8, 10 anos, é importante conversar, a dizer, olha, relacionamento de pai e mãe acabou. Vai ouvir algumas coisas, vão dizer, até que enfim, vão dizer, sério, vão ficar tristes. Vamos passar aqui para o Bernardo, que está dizendo, vamos passar aqui para o Bernardo. Mas há crianças que conseguem, Bernardo,
É a mesma pergunta, é para si, peço desculpas. Essa aqui de crescer até que enfim, essa é terrível. Mas vamos voltar para aí. Essa é terrível. Uau, meu Deus, ok. É comum que um ex sinta ciúmes da nova relação de alguém, né? Do seu antigo parceiro, ok? A pergunta é como isso não afetar os filhos, neste caso. Certo. Deixa-me trazer isso em duas partes. O ciúme pode ser pelo parceiro ou pode ser pelos filhos. Eu não queria que meus filhos tenham outro pai. Eu não queria que os filhos tenham uma outra mãe. Então, vamos juntar isso para podermos balançar, certo? A forma certa de ultrapassar isso é essas duas pessoas que decidiram separar-se entrar em negociação, onde os dois têm que entrar numa conversa e negociarem como tem que levar o barco para frente de hoje em diante. Se um prefere que fique, é que onde vem aquele tempo que eu disse, dos 6 meses a 1 ano, onde se um diz que não, para o bem-estar dos meus filhos, eu quero que as coisas sejam minimamente assim, então traga a tua proposta também. Então, que tal assim, acabam tendo um meio termo de como avançar com as coisas. A colega falou de uns até podem parar de pagar as contas, o que faz com que os pais parem de pagar as contas das crianças é exatamente isto que estou aqui a dizer. Por exemplo? Quando uma mãe acha que não quer mais o relacionamento e de repente está com uma outra pessoa e essa pessoa, se calhar o pai das crianças não olha com bons olhos como quem vai dar conta dos filhos dele e depois ele tem que estar a pagar as contas das crianças que estão na mão de uma outra pessoa, acaba sendo meio doloroso para um homem, certo? Então é que onde queremos este equilíbrio desta mãe saber que este homem não está mais comigo, mas é pai das crianças, merece respeito por ser pai dos meus filhos. Mesmo, então, desculpa, Jair, mesmo pagando contas que talvez, porque eu estou a falar disto com todo respeito, somos jovens, nós infelizmente testemunhamos muitos casos destes, não é? Que é o que está aqui a dizer o Bernardo, que é não estando com alguém, mas estou a custear ou estudos ou ranchos dos meus filhos por aí afora, mas já existe um outro homem envolvido do outro lado, mas na minha cabeça psicologicamente pode passar porque estou a sustentar também este homem. Exato, exatamente aí. Então, para que isto não aconteça, essa mulher tem que ser clara, tem que pôr tudo a pratos limpos para o parceiro que está do lado de fora, para que ele possa estar equilibrado ou à vontade em controlar as despesas que ele vai dando lá. Infelizmente, os tribunais olham mal isso, queria muito que também tivesse atenção disso, olham mal isto, não percebem o que realmente está a acontecer. Imagina uma relação que você foi traído e a pessoa foi ficar com a pessoa, de repente deixa pagar as contas deles, é uma coisa muito dura de se fazer. Entra o valor sentimental. Exato. Mas a conta não é deles, é da criança. Exatamente. Está aí o problema, alguns pais pensam que por sustentar ou pagar, a mãe está a usar aquilo para sustentar o seu relacionamento. Mas não, eu como pai legal, registrei, assumo aquela criança como minha, tenho os meus deveres paternos para fazer. Por exemplo, temos que fechar os olhos. Sim, espera, porque a vida vai seguir. Vamos olhar assim. O que ela disse é algo certo. Deveria ser. Mas estamos a olhar para aquilo que é o sentimento e aquilo que as pessoas vivem na realidade. Nós o que vivemos é, se eu dou dinheiro à mãe dos meus filhos para cuidar dos meus filhos, e a mãe está de extensões compridas, está de não sei quantos, mas seja sozinha e os meus filhos, na minha mente primeiro, se calhar, esse dinheiro não vai só para as crianças. Já é um ponto, temos que entender isto, certo? Por isso que muitos pais não dão dinheiro, fazem rancho ou pagam aquilo que são contas fixas. Levam um rancho pessoalmente. Exatamente. Eu conheço muitos jovens Exato. que compram um rancho mesmo, precisa do quê a criança? Exato. Também roupa, vou comprar roupa pessoalmente. Uniforme, vou comprar uniforme pessoalmente. É muito mais medicamentos, vou comprar medicamentos pessoalmente. É muito mais por causa disso. Mas se esta mulher tem a capacidade de ser aberta com o ex-marido, vai perceber que tudo vai estar à vontade. Vai estar muito claro. Até as contas dela, ele pode ajudar em algumas coisas, para sentir-se à vontade na relação que tem de pai e mãe. É verdade. Há aqui um ponto, a professora também está aqui a dar uma dica. Há um ponto que eu acho que é essencial aqui, entre os três, neste caso, é haver de pedir mesmo para sermos abertos. Deu aqui um exemplo concreto, Bernardo. Você vê a sua ex-mulher ou sua ex-namorada que tem filho com ela, está com cabelos longos, unhas e por aí afora, algo que sabe que ela sozinha não consegue custear, mas estás ali a largar todos os meses dinheiro. Exato. Para o rapaz, que é um dinheiro que você sabe que talvez, se tivesse com ela em casa, seria muito menos. Exato. Talvez o tribunal é que estipulou que deverias pagar este valor. Exato. Como é que tu te sentes neste momento? Porque automaticamente não tens a certeza se está a ser canalizado para os caprichos dela
ou para a criança. Ou para a criança. Exato. Esta é uma pergunta legítima, não é? Exato, exato. Então, quando é assim, é que eu não disse, onde tem que ter essa abertura de esta mulher pôr tudo em pratos limpos para o pai dos seus filhos, nessa negociação. Porque aqui temos que entender uma coisa, essa criança não quer só comida, essa criança quer amparo de pai e mãe, essa criança quer um futuro projetado por pai e mãe. Então, nós dois temos que estar ligados para cuidar desta criança, onde temos que conversar tudo que tem a ver com a nossa criança, para projetarmos um futuro melhor para esta criança, certo? Agora, quando um é oculto, e o outro é que sente-se a fazer esforço, as coisas não vão funcionar. Porque quem faz esforço é que diz, estou a esforçar e ela não está a fazer quase nada, certo? Então, quando há abertura no meio disto, é quando as coisas começam a funcionar. Já vimos muitos homens a cometerem suicídio, não entendemos porque estão a cometer suicídio. É por causa desta informação que estou aqui a dizer. Muito mais quando é o tribunal que impõe o valor que ele tem que pagar. E ele percebe que não, estou a pagar coisas que eu não tenho que fazer. Então, com medo de um dia ficar preso, ser censurado, acaba cometendo suicídio. Então, temos que ter muita atenção. Quando se tem filhos no meio, essas pessoas têm que ficar maduras o suficiente para poderem dar continuidade à vida que essas duas pessoas têm. Principalmente porque a criança cresce olhando para pai e mãe o que vão fazendo. E esta vai se replicar. Vai fazer a mesma coisa no futuro, que a colega estava aqui a dizer assim, entre aspas. Vai ser o mesmo pai no futuro que não vai pagar a conta dos seus filhos por medo disto mais aquilo. Ou mesmo a mãe no futuro que não vai ter as coisas certas por causa disto mais aquilo. Então temos que ter muito cuidado quando se tem filhos no meio. Mas eu acho que aqui estamos a entrar um bocadinho de sentimento masculino. Vocês dois são homens, eu sou homem. Não, a mim tira-me de mas fora. Mas eu queria dar um refalso. Não, só queria dizer o seguinte. Fica à vontade de cantar, mas eu não posso me interferir. Não, mesmo. obrigada, mas só queria dizer o seguinte. Educar um filho não é fácil. E as despesas nesse mundo onde nós vivemos, capitalista que está, as coisas estão caras. Por vezes o dinheiro estipulado pelo tribunal nem sempre chega para suprir todas as necessidades. E se eu estou com cabelos, extensões, tem uma forma do pai ver, veja se a criança está limpa, assídua, se na escola já ligaram para ver se há alguma dívida, etc. Tem como tu fazer, João, ver se o dinheiro que esteja aí está sendo pago aplicado. Tu vai ver que uma criança que é bem nutrida, veste pelos olhos, está bem vestida, veste, essa criança tem saúde. Então, porque há muitas mães que andam no último grifo enquanto seus filhos estão parapados. Então, isso nota-se. Porque estar com uma criança diariamente, gerir uma febre ao ponto à noite, levar agora que os médicos estão em greve para um hospital, assimilar isso. Quando a criança volta, ensinar o TPC, educar não é tarefa fácil. E vai além do que pagamento de uma calção, não. Pagamento de um valor estipulado pelo juiz, vai além disso. Então, às vezes precisa de mais aconchego. E quem vive com a criança costuma também levar a maior parte. Porque você só paga a conta, envia aquele valor, já está. Mas eu tenho que dar de comer àquela criança diariamente. Não é só o rancho. Alguém precisa confeccionar aquela comida da melhor maneira para aquela criança. Não é só pagar a escola. Eu preciso garantir que o uniforme está limpo, que a criança acordou a horas, foi à escola, se sofreu bullying lá, se teve um zero, eu que giro todas essas questões de emocionais. Porque não é só pagar e já está. E alguns pais pensam que isso já é tudo. Porque eu pago contas, não é pagar. Muito a gastar muito, já não paguei. É isso. É educar. E as mães saem muito lesadas, com duplas tarefas, trabalham, estudam, ainda tem que educar os filhos, ouvir vozes, gerir também a família, gerir o estresse das crianças, não é processo fácil. E todas as partes, e também não digo, eu não sei, eu acho que até dar dinheiro é uma coisa mecânica, tu vês, analisas, diferente do estares ali diariamente, porque quando essa criança muitas vezes vai passar o final de semana com o pai vive algumas coisas, logo digo, posso deixar a criança mais cedo, alguns finais de semana até começa a travar, não posso ficar com a criança esse final de semana, vou ter uma viagem, porque ele ir ao chilling dele, porque sabe que a criança empata. Voltamos no piscar de olhos. Esta conversa é para nós, jovens. Atenção, família moçambicana, voltamos no piscar de olhos e vamos começar com a Cândida mais uma vez. Isto aqui está mesmo bom. Até já. Bernardo, antes do break, a dizer, queria dar aqui um comentário. Fica à vontade, fica à vontade. Boa. É assim, acredito eu que aqui a colega trouxe um lado de machismo ou de ser homem. Ela trouxe também o lado de ser menina, certo? De ser mulher. Eu que disse, na verdade, dei exemplos, mas depois disse que a forma de como temos que acabar isso é haver diálogo entre as duas partes. Não funciona porque eu tenho como pagar as minhas contas até alimentar só a tua criança. Isso não funciona. Temos que conversar. Nós dois entramos num termo, nós dois sabermos o que estamos a fazer e como estamos a fazer o que estamos aqui a fazer, certo? Agora, se você, teu namorado, paga as tuas contas, compra os teus cabelos, é teu problema. Mas aquilo que tem a ver comigo
e o meu filho tem a ver contigo, temos que sentar, pôr em pratos limpos, como é que as coisas funcionam. Assim perceberemos que a relação de pai e mãe vai ser saudável. Desculpa aqui, no mesmo fio de pensamento, não é? Sim. É só para motivar um bocadinho também, de fazer o pessoal lá em casa talvez ter perguntas que nós não tenhamos aqui no meio. Mas é um mal uma mulher ou um homem apresentar-se de uma maneira, entre aspas, aparentemente melhor do que estava quando estava contigo, perante a tu custeares uma pensão sem tu saberes se realmente este valor contribui para esse bem-estar individual ou não, porque pode não ser ou ela ter um cabelo novo, unhas novas, esta mesada que estás a dar, mas nós automaticamente pensamos, porque estamos aqui a custear mensalmente, pensamos que ele ou ela está a desviar este valor para algo pessoal. Não? Boa pergunta, Deco. É aquilo que eu disse antes. Se existe ocultismo no meio de pai e mãe, já não funciona a criação do filho neste momento. Certo? Agora, quando há abertura, há luz que foca para os dois lados, há muita probabilidade de boa condição para que esse filho seja bem cuidado pelo pai ou pela mãe, certo? Agora, se ela veste como ela veste bem ou veste mal, não depende muito daquilo que eu vou dar como dinheiro, certo? Mas se eu não sei de como é que ela gera o dinheiro em que eu dou, isso vai trazer confusão em mim. E eu, como pai, posso não conseguir me posicionar para dar o direito de saber como é como é que tem gerido, exatamente. E se ela me liga, como a colega estava a dizer, se ela me liga de madrugada, teu filho está doente, não tenho como ter dinheiro para transporte para o hospital. Eu vou dizer, se eu dei dinheiro mensal, como fizeste, que é com ele. Agora, se eu sei como é que é gerido, só de chamar o número dela, dizer para mim, olha, queria o sítio X, pergunta, tens dinheiro para tal? Já estou dentro do que está a acontecer. Não estou aquilo de, como dei 2.000, acho que é tudo. Ela, quando liga preocupada, sei dizer que está preocupada, aquilo que eu lhe dei não chegou para isso, mas aquilo. Os 30 mil por mês são geridos como? Exato. É uma comunicação que tem. Exatamente. Agora, se falta uns 5 durante o mês, no meio disso, tenho como ajudar porque sei como é que foi gerido. Agora, se eu não sei, não tenho como fazer mais nada. Mas uma resposta aqui, e eu acompanho o trabalho com famílias, não pensem que o valor estipulado pelo tribunal costuma ser realista. Muitas vezes levanta-se muita demanda, porque vai de acordo com o salário ganho desse pai ou dessa mãe. Mas vamos lá falar, porque costuma ser o contexto contrário, no sentido do pai. Vai diante do ganho que ele tem. Mas alguns assumem que são desempregados. Sabemos que o emprego está difícil. Mas muitos vivem de boladas que fazem mais dinheiro que um licenciado a trabalhar no Ministério Público, mas eles não declaram esse valor. Então, estipulam um valor ínfimo, enquanto às vezes o pai vive vidas largas. Por exemplo, o pai faz 1 milhão por mês e diz, mas não, eu só preciso de 30 mil. Sim, então é negócio, não sei, obscuros, ou então que não são declarados, e o tribunal não tem acesso, às vezes é isso. E o tribunal nunca saqueia o pai a todo custo. Fecha o número dos filhos, o agregado em que ele está, por vezes o pai já está num outro relacionamento com os filhos. A juíza faz tudo isso, a juíza de família pensa em tudo isso, estipula o valor X, que por vezes nem é exuberante, nem chega para suprir todas as necessidades de uma criança. Grande parte das nossas famílias, nossas mulheres se dobram para cuidar dos filhos. Mães solo, mães divorciadas sofrem bastante por não ter o básico. E mesmo esse estipulado pelo tribunal dá a reclamar, a murmurar. E esse cenário, gastas com quê? E, segundo os juízes, sempre dizem para dar uma notificação. E esse dinheiro deve haver um upgrade. Em algum momento que não acontece, porque sabemos que nossos processos judiciais são muito lentos. No sentido de que se eu fui promovida outrora, estipulou uma mesada de 5 mil, porque eu trabalhava no sítio X, mas se eu sou promovido, passar a receber o dobro, automaticamente aquele valor de mesada deveria dobrar. Só que mas leva um tempo a leva muito tempo até tu ir dizer que não, ele estava desempregado, mas agora ele tem um emprego para ir lá, procurar um bom advogado. Sabemos que pais também andam muito cheio. Então muitas vezes essa criança também é minha. Ok, eu vou fazer os meus possíveis. Vou me virar. Então, para acabar isso, o que é necessário? Então, eu acho que é um trabalho conjunto. A seriedade do bom senso entre o casal conta. Ei, Daigo, o filho é teu. Será que precisa de uma juíza de fora para dizer que tu deves suprir a necessidade do teu filho? Que você fez com sã consciência. Agora, como não está com aquela mãe, o filho deixa de ser teu. Não, jamais. Então, cabe a necessidade tua. Alguns fazem por sabotar o relacionamento, mas quem sofre é a criança. Se o filho é teu, tu queres garantir a mesma educação, dizer que o filho é meu, eu preciso suprir as necessidades, tu vais te dobrar. E há pais empregados que não podem pagar, mas sacrificam, até pedem desculpas, estão aí presentes.
Eu já vi situações onde o pai não podia, não estava trabalhando, não tinha dinheiro, mas dizia, eu vou levar a criança, vou deixar na escola, vou levar a criança, vou deixar na natação. E às vezes alguns pais, porque hoje em dia nós também estamos empoderadas, temos dinheiro, dizem, não é possível, você tem dinheiro, gasta o teu dinheiro. E o teu lado, como pai, como fica? Mas Então, também se a mulher é empoderada, gasta teu dinheiro. Eu acho que... Mas muitos fazem isso, tu trabalhas mais que eu, recebe. Mas só que estamos aqui então, com o tempo que nos resta, em género de últimas considerações, como lidar, não, vamos ter que daqui para uma semana, é garantido isso, como lidar quando o namorado ou namorada interfere na relação dos filhos, o novo filho. Temos um minuto, em género de últimas considerações, como para falar, porque temos que voltar para a próxima semana, infelizmente estou aqui a receber já notificações e é complicado a trabalhar, a gerir isto sem ouvir-vos a vocês. De um lado, são os filhos. Desculpa, Bernardo fez um sinal aqui. É sim, Desculpa, Bernardo, desculpa. É assim, o que eu queria que a colega trouxesse é o fecho do que estava aqui a dizer. O que é necessário para se evitar com que uma mãe sacrifique pelo um filho, ou que um pai sacrifique pelo um filho? Que ela não disse, só contou que uma mãe sofre. Só, né? E, espera. E as mães lá em casa pensam que eu estou a falar coisa errada. Porque ela não disse como é que tem que se fechar isso para acabar. Mas espera. Vamos ficar para outro tempo. Produção, essa pergunta. Ok, atenção. Estão satisfeitos de voltar para a próxima semana, vocês? Tá bom. Também, a Bernardo... Não, mas é o mesmo tema. Com o mesmo tempo? Não, mesmo tempo. Sim, mas agora, podemos sair com esta questão do Bernardo para ambos. É o que a produção estava aqui a dizer. Podemos cortar o que íamos perguntar aqui. Está disposta a fazer isso? O que tem que acontecer? Eu acho que o bom senso conta muito. Nós sermos responsáveis como pai, como mãe. E cuidar daquele ser que nós pusemos no mundo, porque nós somos responsáveis, principalmente quando se trata de menores de idade, mesmo os maiores, que têm que puxar à universidade, porque as crianças sempre têm despesas. Outro lado, deu consciência, o Bernardo falou, ambos serem maduros e deixarem tudo em pratos claros. Nós temos um relacionamento divorciado, separado, etc. Quando separamos e que tenham lá crianças, esse relacionamento está junto até os restos das vossas vidas. Não pode esquecer aquela pessoa. Tem lá o vosso DNA. Então, cabe os dois estarem conscientes que nós vamos fazer de tudo, vamos honrar, se não por vocês, pelos vossos filhos. Nem porque vocês devem se amar, se gostar, se ligarem toda hora, serem amigos, saírem para tirar juntos. Pode acontecer esse caso, seria o ideal. Mas, pelo menos, haver respeito. E a palavra respeito é muito bem. Sim, acho que é importante. Quando tiver outro relacionamento, saber as balizas de onde entrar, como entrar. E alguém... Eu acho que 50% de uma igualdade total nunca vai haver. Sempre vai haver uns que dão mais em relação aos outros. Mas pelo menos dê a sua parte. Faça a sua parte, só isso. Desculpa, um abraço para quem vai rapidinho só. Para minha mãe Julieta, para minha prima Isaura Muvali, que ela vai me matar. Um beijo para meus todos sobrinhos. Para todos os meus alunos e colegas de trabalho que de certeza estão a acompanhar o programa. Para toda a TV Miramar. E para toda a turma do Mexado da Saúde Pública. Um forte abraço a vocês. Obrigada. Próxima semana está connosco, garantido. Sim. Aí está. Bernardo, para fechar, fica à vontade. Bom, primeiro fico feliz porque a colega acabou dizendo aquilo que eu queria ouvir. Diálogo, pais separados sentem, conversem, negociem até o ponto de encontrar um meio termo para que cuidem bem dos vossos filhos. Reclamo muito que não deixo mais o meu número de telefone, vou deixar agora, é 84 75 38 86 9. Repito, 84 75 38 86 9 ou pelo Facebook Bernardo Meolela. Canimambo Miramar, até breve. Exato. Olha, e nós, um abraço ao DJ Baca, nós queremos sair aqui, a próxima semana estamos de volta e vamos desenvolver de uma outra maneira este tema, sempre damos aqui um pequeno upgrade, mas queremos aqui saindo dizendo o seguinte, temos aqui sempre uma nota para fechar, diálogo. Diálogo, eu acho que, não acho que o programa Atrações, como sempre fala, diálogo vale muito. Comunicação, é o que a gente faz diariamente aqui na televisão, tanto mais gostamos de ver as vossas opiniões baseadas na comunicação, ok? Casal e comunicação vale tudo. Ok? E muito cuidado com redes sociais. Essa parte vou vos dizer mesmo. Senão você pode se separar amanhã sem saber. Só por causa de foto. Brincadeira. Obrigado. Até amanhã. Atrações. Patrocinado.